Fala galera, beleza? Tô de volta nesse vídeo para falar de um assunto que muitos de vocês me pediram várias vezes por aqui no YouTube e também lá no Instagram e no meu canal do Telegram. Inclusive, se você ainda não me segue nas redes sociais, tem o link aqui embaixo para você, beleza? Voltando aqui para a nossa conversa, hoje vamos falar de análise técnica. Você está começando a pesquisar sobre trade, sobre como se tornar um trader e operar na Bolsa de Valores, operar no curto prazo, com certeza já se deparou com análise técnica. Todo mundo quer aprender. Muita gente acha que sabe como fazer, mas na real mesmo, não é tão simples assim. A maioria das pessoas se perde na leitura dos gráficos. Se você jogar aí no Google ou mesmo no YouTube, vai aparecer um monte de conteúdo falando sobre assunto, explicando sobre indicadores, qual é o melhor, qual é o pior, enfim, muita coisa interessante, mas no fundo não responde o mais importante, que é como funciona e como você deve usar. Como usar realmente a análise técnica para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, fazendo um trader mais seguro com um resultado consistente. Essa é a dúvida que você tem também, não é? Bem, eu, Rafael Panonco, chefe da equipe de análise da Toro Investimentos e especialista no mercado de Bolsa de Valores em operações de curto prazo e day trade, vou te explicar agora, aqui nesse vídeo, e ainda com direito a uma dica especial no final. Inclusive, já tem vídeo aqui no meu canal em que eu mostro um método meu que funciona mesmo, para você aprender a ganhar pelo menos R$100 por dia no day trade. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir depois desse vídeo. Antes de começar, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal para receber a notificação de quando eu subir um vídeo novo por aqui. Bem, vamos lá pessoal, vamos começar. E um detalhe muito importante, nesse vídeo aqui a ideia é falar sobre os primeiros passos, focando em quem está começando agora. Então eu vou dividir o raciocínio em 3 partes. Primeiro, eu vou falar sobre o que eu acho mais importante na análise técnica e o que é realmente essa análise técnica, o que você vai aprender. Depois, a gente vai conversar sobre como usar a análise técnica a seu favor. E aí, antes de ir embora, eu finalizo tudo isso dando a minha dica de expert importantíssima para fechar esse vídeo com chave de ouro. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender o que é realmente análise técnica e por que é fundamental que você saiba usá-la do jeito correto. Bem, análise técnica, que muita gente também conhece como análise gráfica, é uma ferramenta essencial para encontrar as melhores oportunidades de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores no curto prazo, e especialmente nas operações de swing trade e day trade. Então, é muito importante vocês entenderem o que é análise técnica. Você vai se deparar com um gráfico na sua frente. Esse gráfico, ele reflete a oscilação dos preços numa escala de tempo. Para swing trade, a gente usa uma escala de tempo diária, às vezes de 1 hora. Para day trade, a gente usa uma escala intraday, 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos. Vamos se atentar justamente à escala de tempo para o swing trade, que é o gráfico diário, que é um gráfico que oferece uma leitura mais, eu posso te dizer, mais clara, digamos. Então, você sabe que o gráfico ele é o comportamento do preço no tempo. Mas uma pergunta interessante, quem está fazendo esse comportamento do preço? Por quem está por detrás das negociações na Bolsa de Valores? São os investidores. A todo momento tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender. Se tem mais pessoas comprando, o preço acaba subindo. Se tem mais pessoas vendendo, o preço acaba caindo. Então, nesse gráfico, nós identificamos o quê? O comportamento dos investidores que estão por detrás do preço. Ou seja, para comprar tem que ter um vendedor e para vender tem que ter um comprador. Quando eles se encontram,
quando eles acertam um preço, fecha negócio e isso é registrado no gráfico. Então, quando você abre um gráfico, você vê lá os preços oscilando numa escala de tempo. Nada mais é que uma leitura do que aconteceu no mercado. O gráfico é passado, ele não te mostra futuro. Então, se eu tenho um gráfico de preço, eu estou vendo os negócios que já saíram, que já foram executados na Bolsa de Valores. E a partir dessa análise desse gráfico, é possível identificar o melhor momento para comprar ou vender um ativo. Seja ação, seja contrato futuro, seja mini contratos e tantos outros ativos, aumentando sim as suas chances de ter sucesso e diminuindo riscos de perda. Mas como a análise técnica ajuda a saber exatamente quando eu devo investir? Então, vamos lá. Eu vou explicar rapidamente. Eu falei para vocês que aquele gráfico ele reflete o comportamento dos investidores, os compradores e os vendedores. E é justamente olhando para o comportamento desses investidores, eu vou buscar padrões que se repetem. Por detrás do preço existe um comportamento. E o comportamento do ser humano, ele na maioria das vezes é previsível. Você concorda comigo? Diversas situações, elas, quando se repetem, o ser humano toma a mesma atitude. Então eu vou olhar para o gráfico e vou tentar identificar padrões. Padrões que se repetem. E quando esse padrão se repete, eu tenho a maior probabilidade que o preço ande numa direção. E aí eu tenho uma estatística, uma probabilidade a meu favor. Então, é dessa forma que eu vou me comportar diante da análise técnica, buscando no gráfico padrões que se repetem e tirando proveito desse momento. Essa é uma informação muito importante que você precisa realmente ter sempre na sua cabeça de forma bem clara. A análise técnica é uma espécie de norte, de direção, que vai te guiar nas suas tomadas de decisões com maiores chances de acerto, de dar certo, de trazer lucro para o seu bolso. Mas ela não é uma certeza, não é uma previsão 100% do que vai acontecer no futuro. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina se eu chegasse para você aqui e falasse, ó, eu tenho uma estratégia que é 100%, que é infalível, que funciona sempre que um padrão aparece no gráfico. Nesse momento, você acha que teria mercado? Existiria compradores e vendedores quando esse padrão aparecesse? Não. Se eu falo para você que existe uma coisa que é 100% certeza de acontecer, naquele momento ou vai ter só compradores ou vai ter só vendedores. E aí não sai negócio. Porque existe 100% de certeza da direção do preço. Então não existiria mercado para isso. Portanto, eu já adianto para você, se você está aqui nesse vídeo buscando algo infalível, algo que seja 100% certeza, que algo que você não abra espaço para perdas, não existe, você não deve estar aqui, ou seja, o que você está procurando você não vai encontrar no meu canal. Então, eu falo para você que a análise técnica é buscar padrões que se repetem, onde eu tenho a maior probabilidade de que o preço ande numa direção. Essa maior probabilidade não é a garantia de nada. Eu não tenho garantias de que o futuro vai repetir o passado. Rentabilidade passada não garante nada no futuro. Então, olhando a análise técnica, eu tento tirar proveitos desses movimentos e até hoje eu provo para você que usando algumas estratégias a gente consegue ganhar consistentemente rentabilidade no mercado. Por isso, inclusive, que eu falo muito de ganhos consistentes. Mas o que é isso? É ter alguma perda aqui e ali, a tendência muda, ou a volatilidade do mercado acaba pegando seu stop. Isso vai acontecer e está na conta. Mas quando você soma todas as suas operações numa janela de tempo, por exemplo, o resultado ele é positivo, porque na maioria das vezes você fez tudo certo e respeitou a sua estratégia. Então, as perdas eventuais
fazem parte do processo de acumular capital. Isso é o que eu considero ganhar com consistência. Quando eu pego uma amostragem de prazo maior, vou dar um exemplo, nos últimos 6 meses eu fiz 100 operações de swing trade. Quantas eu acertei, quantas eu errei e qual é o resultado disso? É aí que está o seu lucro. E não olhar uma operação individualmente. Ah, essa aqui deu prejuízo, então eu estou com uma estratégia perdedora? Não, não é nada disso. Você tem que olhar numa janela de tempo, deixar amadurecer a sua estratégia. Outro detalhe legal de falar é que a análise técnica não serve só para day trade. Para quem faz operações de curto prazo, que dura aí alguns dias, ela também é uma ferramenta muito eficiente. Eu considero a principal forma de fazer operações de swing trade através da análise técnica. Inclusive, quem quer aprender mais sobre curto prazo, sobre swing trade, quais técnicas usar, como fazer, como ter uma estratégia focada nisso, já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar alguns deles listados aqui embaixo na descrição. E vou aproveitar esta deixa para te convidar para fazer parte do meu treinamento intensivo e gratuito sobre curto prazo. Essa é uma chance de aprender a acelerar os seus ganhos na Bolsa de Valores, aprofundando seus conhecimentos em swing trade. Quer participar? Então vai aqui embaixo na descrição deste vídeo e clica no primeiro link. Você vai abrir a página de inscrição do meu treinamento 100% gratuito e 100% online. É só fazer seu cadastro lá em menos de 1 minuto e garantir a sua vaga hoje mesmo, porque eu quero te ensinar a levar seus resultados de curto prazo a um outro patamar. Então, voltando aqui, agora que eu já te falei o que é análise técnica, vamos falar de como usá-la. E antes de falar, sei que vai ter gente que pode não concordar comigo, que tem outras preferências, sem problema, eu gosto disso. Então, eu vejo que a análise técnica, na maioria das vezes, ela é subjetiva. Ou seja, a minha opinião não é a opinião das outras pessoas. O que interessa é se funciona ou não. E é isso que eu vou mostrar para você agora no meu gráfico. Bem, vamos lá, pessoal. Você está visualizando nesse momento o meu gráfico? É um gráfico de Magazine Luiza, Magro 3 no gráfico diário. Essa operação que eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz a recomendação nela. Foi no dia de ontem, é uma operação que está aberta. Eu estou dando realmente um exemplo do que se desenvolveu. E o que eu enxerguei aqui? Foi uma análise que eu fiz com o mercado aberto, ao vivo, para mais de 3 mil clientes que me acompanham no canal do YouTube lá da Toro Investimentos. Eu estava ao vivo e eu comentei sobre essa oportunidade. Então, você vê que nesse dia, aqui eu vou mostrar para vocês, no dia de ontem, eu tive um movimento exponencial dos preços, superando essa região que eu considero que era uma região de uma pequena congestão de poucos dias. E aqui se deu uma entrada, um gatilho de compra ali entre a região de R$ 72,80, R$ 73, ou seja, independente do ponto exato de preço, a região de preço foi essa. E você vê que o papel hoje já negocia lá na casa de R$ 76. Quando a gente faz essa conta aí, de um dia para o outro, a gente está falando de pouco mais de 4% de um dia para o outro. Mas o papel ainda tem espaço para seguir andando. Você vê aqui que no dia de hoje ele está fazendo um candle de 2,65 de alta, bem descolado do fechamento do dia anterior. Ainda é um candle que mostra que os compradores estão mais fortes que os vendedores. Então, como é que eu faço para identificar essa oportunidade? Primeira coisa, primeira premissa básica, identificar a tendência dos preços. Magazine Luiza, eu tenho uma tendência clara de alta. Você pode ver que os preços, eles fazem topos e fundos descendentes. Concorda? E diante disso, eu vou operar a favor da tendência. Se eu tenho uma tendência de alta, eu vou
comprar. Se eu tenho uma tendência de baixa, conforme aqui, ó, eu vou vender. Então, olhando para esse cenário, onde é que é o ponto ideal de compra? Eu tenho dois pontos que eu gosto de fazer um posicionamento na compra a favor da tendência. O primeiro deles é quando eu consigo identificar um fundo. Eu acho até o ponto de entrada na compra mais importante é quando eu consigo identificar um fundo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um fundo deixado nessa região. Aqui, olhando para a tendência altista, eu tinha um ponto de entrada. Por quê? Você vê que os preços vinham caindo e a partir de um momento ele não tem a renovação da mínima. Você pode ver que o preço aqui, ó, ele permanece na mínima. Você vê que o dia seguinte ele tem um movimento de alta que supera a máxima do dia anterior, que foi um dia de queda. Aqui eu tenho uma oportunidade de compra nesse dia. Ou seja, eu estou comprando a favor da tendência porque esse movimento de correção da tendência de alta, sinalizado aqui pela seta vermelha, ele mostra uma exaustão e o preço deve continuar a favor da tendência. Deve não é uma certeza, mas eu acreditando que eu tenho a maior probabilidade aqui nessa região de o preço subir do que cair, eu faço a minha compra e, dito e feito, o movimento de alta se desenha. Até o momento que ele começa a fazer uma correção. E essa correção ela é até mais lateral, ou seja, não faz um movimento de queda igual ao anterior, mas você vê que posteriormente ele anda novamente a favor. Então, eu tenho dois pontos de entrada. Vou desenhar aqui no gráfico para ficar mais ilustrativo. Eu tenho, dentro de uma tendência altista, eu preciso identificar essas regiões de fundo. E identificando essas regiões de fundo, eu consigo realizar compras. Eu posso identificar essas regiões de fundo usando a média móvel de 21 como balizadora da tendência, olhando os candles de reversão. Então, eu vou dar prioridade para comprar nessa região. Posteriormente, os preços eles se desenvolvem a favor da tendência e rompe a região de topo anterior, que a gente chama de resistência. Ó. Então, quando ele rompe topo anterior, eu tenho uma nova oportunidade de entrada na compra. E aí eu preciso que seja um rompimento com candle de força, como foi esse exemplo. Ó, você vê que esse candle aqui é um candle bem maior do que os candles anteriores, onde negociavam abaixo dessa região de 72, 72,60, 72,80, 73 reais. Eu estou falando região. Você percebe que eu não cravo um preço. Não é 72,75, não. É ali entre 72,50 e 73 reais. Eu tenho uma região que, se for rompida, gera um fluxo comprador maior e os compradores entram impulsionando o preço para cima e eu tenho uma oportunidade de compra. Então, eu dei para vocês duas situações que eu gosto de fazer o ponto de entrada. Seja no suporte, aqui na reversão, ou seja, no rompimento da resistência, olhando para um gráfico diário. Então, essa é uma das principais estratégias que eu utilizo no swing trade para fazer análise gráfica, tá? Olhando sempre o movimento a favor da tendência. Enfim, eu mostrei para vocês no meu gráfico algo simples, que é para iniciante, como identificar a leitura, a tendência,
Existem diversas outras formas que também são interessantes, mas para quem está começando, eu acho que é o pontapé inicial. Se vocês quiserem que eu fale mais no detalhe sobre isso, deixa aqui nos comentários. E também, se vocês quiserem que eu grave um vídeo, eu falo somente sobre análise técnica. Bem, galera, deu para entender certinho o que eu mostrei no meu gráfico? Quero ver você colocando isso em prática, hein? Vai me contando aí como tem sido o seu progresso. Mas se você é iniciante, vai com cuidado, vai devagar. Vai aos poucos, vai sentindo o mercado, vai ganhando experiência, vai testando os seus limites. Vou aproveitar para já dar minha dica de ouro quando o assunto é análise técnica. E aí, um ponto muito interessante que vocês vão identificar diversas vezes padrões gráficos, mas isso, na maioria, não vai ser determinante para garantir o seu lucro. Sabe por quê? Tem uma coisa que é mais importante, é o gerenciamento de risco. É como você lida com os lucros e com os prejuízos. É como você monta a sua estratégia. Eu mostrei no gráfico para vocês o ponto de entrada. E aí você vai perguntar, ok, Panoco, mas onde é que eu vou colocar meu stop? Quanto que eu vou buscar de objetivo? Eu mostrei um exemplo de Magazine Luiza que estava dando 4% de um dia para o outro. Às vezes 4% para você de um dia para o outro está excelente. Seria muito bom ganhar 4% de um dia para o outro, mas qual é a média de perda das operações, aquelas que não andam a seu favor? 4%, mas às vezes quando eu entro numa operação que não anda a meu favor eu perco 20%? Ou seja, não precisa ser nenhum gênio da matemática para ver que essa conta não fecha. Ou seja, aonde você coloca o seu stop, aonde você realiza seu lucro, vai ser determinante para o seu sucesso nas operações de swing trade. E aí eu ensino nas minhas aulas como você ter um stop flexível, um stop móvel que anda a favor da direção do mercado, aonde é uma região que você pode fazer uma realização parcial. O que é uma realização parcial? Você encerrar uma parte daquela posição nos lucros e buscar uma performance superior no restante da operação que permanece. Então, o gerenciamento de risco, realmente, ele é a cereja do seu bolo. É isso que vai permitir você maximizar os seus resultados, a sua performance. Nas operações de curto prazo, se você não tem um stop definido, se você olha para uma operação de curto prazo e não estopa e ela vai contra você e você transforma ela numa operação de longo prazo, aí eu te faço uma pergunta, quando que ela vai voltar? Você tem garantia que ela vai voltar no preço que você comprou? Será que aquela empresa que você está fazendo swing trade, uma análise técnica, ela tem bons fundamentos para você carregar ela para o longo prazo? Ou seja, longo prazo, eu olho para uma análise fundamentalista, eu olho os fundamentos da empresa. Curto prazo, eu olho na análise técnica. Então você está transformando justamente uma operação de curto prazo numa operação de longo prazo porque você não aceita estopar. Você está fazendo a coisa errada. E aí você não tem garantia que aquele preço vai voltar. E quanto tempo isso demora? Tempo é custo de oportunidade. Olha, o mercado caiu, eu não estopei uma operação de curto prazo e demorou 2 anos para voltar. Foi 2 anos que você teve um financeiro parado, que você poderia estar em outras operações. Então, o stop, ele faz parte da estratégia do investidor de curto prazo. E você vai precisar amadurecer isso no seu comportamento. Então, essa é a dica de ouro desse vídeo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Tem muita dica boa aqui neste vídeo. Espero que você consiga aproveitar de verdade e logo mais eu volto para compartilhar mais do que eu sei sobre trade com você. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no meu treinamento intensivo sobre curto prazo. Quero te ver lá no meu treinamento aprendendo bastante comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.